E aí, estamos pronto? Estamos pronto, estamos pronto e estamos funcionando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga Resineira, Resineiro, a mais uma live aqui no YouTube, mais um bate-papo, onde hoje eu vou te mostrar como e quando fazer um preparo ideal para confecção de lentes em resinas. Eu vou te explicar quando você vai fazer o preparo, quando é necessário. Eu vou te mostrar, exemplos, né, eu vou te citar exemplos de quando fazer um preparo de lentes em resinas, e além disso eu vou te mostrar como fazer esse preparo de uma forma segura, uma forma eficaz, onde você não lese o teu paciente, onde você não tire do seu paciente o esmalte, por exemplo, onde você não tire a possibilidade dele, se um dia ele quiser ficar sem resina, vá prejudicá-lo ao ponto de gerar um problema. Então, lembrando que o preparo às vezes é necessário, nem sempre eu preciso fazer, mas quando eu preciso focar nisso com clareza. E eu preciso entender com clareza quando e como fazer um preparo de lente em resina. Beleza? Que fique claro isso, então seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está me ouvindo bem, digita aí se você está me ouvindo bem, fala que estou ouvindo bem. Se você não está me ouvindo bem, fala também que eu preciso melhorar aqui, às vezes, a conexão de alguma forma. Se você está me vendo bem, se a imagem está boa, se a conexão está boa, me avisa também, porque é importante que eu saiba se você está conseguindo me ver e me ouvir bem para a gente seguir aqui. Talvez você já esteja sabendo, mas talvez não. Eu estou atualmente, neste momento, com as inscrições abertas do método Freehands, tá? Hoje é terça-feira, dia 17 de junho, eu estou oficialmente com as inscrições do método Freehands abertas e eu quero te ver dentro dessa metodologia, eu quero te ver dentro do método Freehands, eu quero que você passe a entender como funciona o mundo das resinas, eu quero que você se torne um especialista, eu quero que você seja referência, eu quero que você seja um resineiro de verdade, viva de resinas, e para isso eu desenvolvi um método onde eu vou te ensinar tudo isso, tá? Dentro desse método você vai aprender tudo sobre lente em resina, sobre planejar casos, sobre como executar esses casos, sobre quais resinas escolher, como você vai executar cada camada de lente em resina, quais são os calcanhares de Aquiles ou os problemas que podem acontecer e como você vai evitar, entre outros bônus que você vai receber dentro do método Freehands. Se você já se inscreveu no método Freehands, digita aqui nos comentários para mim, tá? Já me inscrevi, ou melhor, digita assim, ó, garantir minha vaga, garantir minha vaga. Escreve aí, garantir minha vaga, para que a gente possa te parabenizar depois. Se você ainda não entrou na comunidade Camada Palatina, né, a turma Camada Palatina, que é essa turma de junho, se você já se inscreveu, chama alguém do suporte dentro do grupo atual que você está, o pessoal do suporte vai te orientar melhor, ou também dentro das primeiras aulas tem lá um link para você entrar dentro da comunidade Camada Palatina, beleza? Bom, então vou começar aqui a nossa aula de verdade, mas antes de começar, eu preciso te explicar que para você se inscrever, quem você não se inscreveu ainda, é só você tocar no link que a minha equipe vai deixar aqui embaixo para você. Então, caso você ainda não tenha garantido a tua vaga, toca no link que a minha equipe vai deixar aqui embaixo para você agora, para que você possa fazer a inscrição e garantir acesso ao método Freehands com valor promocional que nós liberamos aqui também desde ontem. Desde ontem às 6 horas da manhã nós estamos com valor promocional que vai até hoje às 23h59. Beleza? Bom, antes de começar a falar sobre as lentes em resinas, eu quero te mostrar aqui, ó, alguns sorrisos executados por alunos meus, tá? Então, presta atenção nisso aqui, ó. Esse sorriso foi executado pelo Dr. Carlos, que é aluno do método Freehands, pacientes com diastema. E o Dr. Carlos, só para você entender, ele é ortodontista.
Pô, Rafa, mas eu não poderia fazer uma horta aqui? Não, nesse caso a horta não resolveria. Por quê? Poderia até melhorar um pouquinho, mas resolver 100% não resolveria. Por quê? Porque os dentes do paciente são finos e longos. A ortodontia, em alguns dentes, a raiz é mais larga que a coroa, então não tem o que fazer. Os diastemas iam persistir. Ele aprendeu a fechar esses diastemas, aprendeu a fazer uma lente em resina agradável, bonita, bem adaptada, e entregou resultados assim, tá? Quero te mostrar também o sorriso da doutora Carla. A doutora Carla fez esse sorriso bem bonito, estratificado, um sorriso harmônico. Ela conseguiu resolver, ó, formato irregular de dente, ela conseguiu determinar, deu uma anatomia bonita, um formato bonito para os elementos. A doutora Thalita, que também resolveu esse caso com dentes escurecidos, restaurações satisfatórias. Olha o quanto ficou bonito, olha o quanto ficou belo esse sorriso, bem bacana mesmo. E estratificado, e por último, a doutora Amanda. A doutora Amanda também resolveu esse caso muito complexo. Se liga só na posição do canino, a largura do lateral. Olha a diferença do outro lado, né? Do dente 12, do dente 13. Olha o quanto estava palatinizado esse sorriso. Então, assim, em diferença aqui, né, entre o 12 e o 13, por exemplo, estava mais palatinizado. Então, você percebe que todos esses alunos, eles se desenvolveram, todos eles conseguiram identificar, planejar se precisava de desgaste ou não através do método Freehand. Então, isso é o mais bacana, é você poder entender que depois que você entrar na metodologia Freehand, depois que você estiver dentro do treinamento, você vai poder entender melhor como funciona o mundo das resinas, entender melhor como resolver casos complexos, entender como se faz uma lente em resina harmônica, que não mancha, que não quebra facilmente, que não perde o brilho, que não amarela nas regiões críticas, seja a cervical, seja a interproximal. Uma lente em resina que tem durabilidade. Tá bom? Então, esse é o princípio básico. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva com o link que a minha equipe já deixou. Vou pedir para a equipe deixar de novo aqui para você se inscrever. Bom, ao final da aula de hoje, eu vou falar, eu vou contar, eu vou mostrar o sorteio, tá? Por quê? Que sorteio que é esse? Todo mundo que se inscreveu até agora, no início dessa live, e vai participar de um sorteio. Todo mundo que se inscreveu ontem, segunda-feira, 16/6, e hoje, até o início dessa live, vai participar de um sorteio que eu vou realizar agora para concorrer a uma hora de mentoria comigo, uma hora de mentoria individual comigo, tá? Então, até o final da aula, eu vou fazer esse sorteio aqui. Beleza? Bom, agora para a gente começar, eu preciso te explicar basicamente quando você precisa fazer um desgaste num dente de um paciente. Bom, para a gente começar esse assunto, não é tão simples que eu explique para você, para que você saiba, porque não existe receita de bolo, tá? Não existe uma receita de bolo onde eu possa falar para você, olha, toda vez que acontecer isso, você vai fazer um desgaste. Mas existe uma forma de você entender isso, tá? E que forma que é de entender isso? Bom, toda vez que eu tenho um dente vestibularizado, eu preciso fazer um ajuste. Então, se eu tenho um dente vestibularizado, eu preciso fazer um ajuste. Não tem como eu resolver uma lente em resina se eu não tenho um ajuste para fazer num dente vestibularizado. O primeiro ponto é esse. Tá? Se eu tenho um dente vestibularizado, obrigatoriamente eu preciso fazer um ajuste. Não tem como. Tá? Bom, outra dificuldade que eu vejo é os dentistas não entenderem como fazer esse ajuste. Tá? Então vamos lá. Quando que eu preciso fazer um ajuste de uma lente em resina? Vou tentar abrir meu bloco de notas aqui para deixar isso mais claro para você. Vamos ver se ele abre esse bloco de notas. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal, que vai dar certo, tá? Bom, quando fazer um ajuste? Ou preparo, tá? Fazer o preparo para as lentes em resina. Basicamente, pessoal, existem poucos momentos que eu preciso obrigatoriamente fazer um preparo de lente em resina. Uma lente em resina, ela não precisa
ela não precisa. Deixa eu só abrir meu bloco de notas aqui, para que você entenda o que eu estou querendo dizer, tá? Então, para quem já me assistiu, para quem assiste as minhas aulas, sabe que eu sempre explico minhas aulas mostrando aqui também bloco de notas. Então, fotos, bloco de notas, né? Eu escrevo, gosto de mostrar vídeos, eu vou fazer um preparo ao vivo para você entender hoje. Um preparo de lentes para facetas, tá? Bom, quando eu preciso fazer um preparo de lente em resina? Situação, vou pôr aqui, ó, situação 1. Dente vestibularizado. Se eu tenho um paciente que tem um dente vestibularizado, eu preciso fazer um preparo nesse elemento. E aí eu vou explicar na prática quanto que eu preciso preparar e aonde que eu preciso preparar. Segunda situação, situação 2. Dentes apinhados. Se eu tenho um dente fora de posição, ele está girado, ele está inclinado, ele está com formato irregular, ele está sobre outro elemento, ele está apinhado, eu preciso fazer um preparo para nivelar, tá? Situação 3. Dente escurecido e dente homólogo. Como assim? Se eu tenho um dente 11 que está escurecido, eu vou precisar obrigatoriamente fazer um preparo no dente 21 também, que é o dente homólogo. Então, a mesma coisa, tudo que eu faço no dente 11, eu preciso repetir no dente 21. Rafael, que outra situação? Situação, é uma situação mais difícil, tá? Dentes muito largos com diastemas do lado oposto. Então, isso aqui é mais raro, tá? Mas eu posso ter essa situação, onde eu tenho um dente largo, ele já é largo, eu tenho um diastema aqui, eu preciso trabalhar no lado oposto dele, ou seja, na distal, se ele tem um diastema mesial, na distal, para diminuir, deixar ele mais estreito, para que eu aumente a largura do lateral, ao invés de deixar o central muito largo. Então, o dente está aqui, ó, faço isso aqui com ele, ó, diminuo a largura, para que eu possa aumentar e fechar o diastema aqui e, consequentemente, aumentar o lateral onde eu diminuir. Então, são situações mais complexas, tá? E a última situação, situação 5, ajustes pontuais. Ângulos e altura incisal. Vou te dar um exemplo. Tem um paciente que ele tem um dente que ele está bem posicionado, só que eu vejo os ângulos deles muito quadradões na distal, por exemplo. Ou a aresta, o formato do dente está bem posicionado, ele tem um formato muito triangular demais, onde a distal ele sai muito. Então, lá na distal, eu vou fazer um pouquinho. Quando eu falo sai muito, pessoal, aqui está muito inclinado para a distal, tá? E existem essas situações. Talvez você não consiga ter essa concepção na cabeça, mas existe. Então, eu vou lá naquela região, faço um ajuste no ângulo distal, lá na incisal do meu dente, tiro um pouco dessa aresta, trago ela para dentro. Então, não é um preparo em si, tá? São ajustes pontuais em ângulos. Ou talvez o dente está grande demais, eu preciso ajustar, o canino está muito pontiagudo, eu preciso fazer algum ajuste ali. Então, são ajustes pontuais. Aqui, eu sempre preciso te dizer que nós não temos receitas de bolo. Então, existem essas 5 situações iniciais. Talvez se você encontre outra situação que você queira pontuar aqui na legenda, aqui no comentário, pode pontuar, ah, Rafael, mas esse caso, eu posso fazer preparo ou não? Talvez eu não consiga responder essa live, essas perguntas hoje, mas eu vou procurar responder para você assim que possível. Só que são esses 5 momentos que você precisa focar, que às vezes pode ter que fazer um ajuste. Pode surgir a necessidade de fazer um ajuste, ok? Bom, quando eu faço o preparo, são nessas 5 situações. Como eu faço o preparo? O Rafael utiliza, Rafael, utiliza 4 itens para preparar um dente. Como assim 4 itens? Item 1. Item 1.
O primeiro item que eu utilizo é uma broca. E olha, eu não faço preparo, tá? Vou te dar um exemplo aqui sobre quando fazer o preparo de novo. Quando eu tenho, eu vou colocar até mais uma situação aqui, que é uma situação assim, anormal. Então, não vou nem colocar porque não é dente, né? A aula é sobre dente. Quando eu tenho uma coroa, por exemplo, sobre implante, eu quero preparar ela para fazer uma lente em resina por cima. Posso? Posso. Mas não é uma situação normal e também não é sobre dente, então não vou usar esse exemplo. Mas o que eu utilizo de broca, de disco, de que eu faço para ter esse preparo? O que eu levo mão de material, de instrumental para fazer esse preparo? 4 itens de desgastes. Quais são esses 4 itens? O item 1, broca, 41, 38. Ah, pessoal, não estou apresentando aqui minha tela, não? Possível. Acho que eu estou, né? Nossa, gente, eu não estou me apresentando minha tela. Foi mal, perdão. Perdão. Eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui de novo. Aí, ó, agora sim, ó. Não vou nem voltar. Vocês já perceberam todas as situações. Vocês estavam vendo lá eu falar, mas estava pequeno, né? Então vamos lá. Voltando aqui, ó, só quando você entender quando eu preciso fazer esse preparo para as lentes em resinas. S1, dente vestibularizado. S2, dente apinhado. S3 são situações 1, 2 e 3, dentes escurecido e o dente homólogo a ele. S4, dente muito largo com diastema do lado oposto. E o S5, que são situações pontuais, tá? Então, a primeira broca que eu vou utilizar é a 4138. Essa broca da Care, tá? Não é 31 não, é 41, escrevi errado aqui. Uma broca que eu utilizo ela sempre, 4138, FF irrigada. Então, gosto de utilizar essa broca 4138 FF irrigada, uma broca cilíndrica, não, tronco cônica, que é uma broca que tem um formato ali, né, de um dedo indicador, um pouco afunilada na borda. Eu vou mostrar para você aqui. E isso vai fazer com que eu tenha realmente um resultado bacana, um resultado legal, tá bom? Então, o item 2 que eu utilizo aqui é a broca 1014, que é uma broca esférica, tá? Essa broca não precisa ser FF, tá bom? Ela pode ser qualquer marca, mas eu vou colocar aqui, ó, Care. E aqui também a Care. São brocas ok, tá? Então, broca 1014 na cervical, eu vou explicar para você. Outra broca que eu posso utilizar. Essa broca 1014, tá? É para dentes escurecidos. Ela vai ser meu guia de referência, tá? E para dentes normais, broca 1012 ou 10, né, 1012, que é uma broca pequena, diâmetro pequeno, tá bom? A Care também, tá? Dentes normais aqui, ó. Dentes, situação normal. Então, dentes, situação normal, dentes escurecidos. Nossa, pessoal, não estava vendo, que não estava aparecendo aqui para vocês. E a situação 3, que eu vou explicar para vocês, ou o item 3, vou explicar para vocês já o que é, tá bom? Broca multilaminada. Isso aqui eu utilizo muito, mas assim, talvez eu nem coloque para vocês hoje aqui. É para polimento, né? Ou nivelamento, acabamento do preparo. Essa broca multilaminada, qual que eu mais uso, qual que eu mais gosto? A Endozê, tá? Endozê, que é uma broca diferente e eu uso bastante ela. E o item 4, que é um disco de acabamento, quando necessário. Quando necessário. Então, basicamente, com esses 4 itens, eu consigo fazer um preparo das minhas lentes, tá bom? Então, e eu consigo utilizar esse preparo em todas essas situações aqui que você está vendo e percebendo, beleza? Então, vamos para a prática, você já entendeu tudo isso. Agora, eu vou... Depois, pessoal, vai ter um PDF para vocês, tá? Para a gente mandar para vocês. E aí a gente vai fazer a atenção aqui, falar com vocês e dar atenção também sobre o PDF. A gente vai criar o PDF para vocês certinhos, tá bom?
Só um minutinho, deixa eu responder uma pessoa aqui. Uma notificação importante aqui para mim. Show. Então, o PDF eu vou falar a senha. Se for ter senha, eu vou falar para vocês depois, tá? Até perguntando para minha equipe aqui se tem senha do PDF de hoje. Pessoal, ver se o pessoal vai mandar senha ou não. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a prática. A partir de agora, eu vou parar o compartilhamento aqui da tela e vou mudar a câmera do meu aqui também. Vou colocar a câmera que está aqui, ó, vou jogar ela para cá. Agora, essa câmera aqui no meu computador, que é uma câmera ruim, e vou preparar aqui agora a nossa câmera, que eu vou utilizar para fazer o preparo desses dentes. Beleza? Então, só um minuto, que eu vou utilizar aqui uma câmera diferente, uma câmera bacana, para você entender como funciona o mundo dos preparos de lentes em resinas. Talvez você não tenha muitas dúvidas, mas sempre é importante você assistir, entender, participar, para você ter referência, né, de como realmente é um preparo ideal de uma lente. Quando preparar, eu já te falei, são 5 situações clínicas que podem acontecer, tá? E você vai ter essa noção melhor quando você começar a planejar os seus casos. Porque aí você vai perdendo as dúvidas que você atualmente tem sobre resina, e isso vai fazer com que você tenha um resultado melhor, tá? Porque se você, por exemplo, se o paciente precisar receber um preparo e você não realizar esse preparo, não vai ficar tão bom somente em resina. Não vai ter um resultado bacana, tá bom? Então, vou mudar de novo aqui a minha câmera. Vou jogar para o meu paciente, onde você vai ver, a partir de agora, o caso, a mágica acontecer, tá? Percebeu que a câmera está um pouco desfocada nesse momento. Então, eu vou colocar aqui uma imagem na posição ideal e vou levar para você entender aqui sobre o preparo, tá? De novo, eu estou aqui com o meu paciente, o Bob, onde a gente vai mostrar para você. A intenção é fazer você entender que aqui, ó, eu vou fazer um preparo no dente 11, principalmente, e esse dente 11 ele vai receber um preparo como se fosse ele tivesse vestibularizado. Primeiro, eu vou explicar para você como se o dente tivesse vestibularizado, beleza? Então, para fazer os preparos, o que eu utilizo? Basicamente, 3 brocas e um disco, tá? Vou mostrar esse disco e essas brocas para você aqui, para você entender o passo a passo. Primeira broca que eu utilizo é na região cervical, é a broca 1014 para dentes escurecidos. Então, lá na região cervical, eu vou passar essa broca e vou passar ela ao ponto de usar toda a haste dela. Essa haste aqui, ó, ela precisa encostar, essa haste aqui que você está vendo, eu vou mudar a posição para você entender. Essa haste aqui que você está vendo, ela precisa encostar no meu dente. Porque quando ela encosta, eu vou trabalhar ó, todo esse diâmetro dela aqui, ó, esse raiozinho. Tá? Todo diâmetro não, raio. Então eu vou fazer um preparo bacana e vai manter em esmalte. Depois, a segunda broca que eu utilizo é a broca 4138, que é uma broca FF tronco cônica, fita amarela FF, tá? Então 4138, tronco cônica, essa aqui é da Care. Terceira broca que eu utilizo, que é uma broca para acabamento, é uma Endozê. Basicamente, uma broca multilaminada. Uma Endozê, você pode trabalhar com uma 12 lâminas, você pode trabalhar com uma 48 lâminas, você pode trabalhar com outro tipo de lâmina. E o disco de acabamento é o disco Soflex da 3M. Tá? Um disco bacana, ele tira um pouquinho do esmalte, muito leve, mas ele arredonda ângulo. É um disco bem bacana para você utilizar também, caso você queira. Beleza? Vou começar aqui um preparo. Vou utilizar, neste caso específico, o meu contra-ângulo 5:1 elétrico.
tá? Tem um contra-ângulo 5:1 elétrico aqui, e eu vou utilizar ele para fazer os preparos. Vou ligar agora a minha auto-rotação, o meu contra-ângulo, e você vai entender. A partir de agora vai ter um barulho, tá? E você vai entender, vou fazer um preparo leve aqui, ó, nesse dente 11, você vai entender como funciona esse preparo. Então, vamos lá. Muito cuidado, ó, para não encostar na gengiva do paciente. Aqui eu estou marcando onde eu quero o término do meu preparo. Essa broca ela serve para marcar o término, tá bom? Só para você entender a quantidade de preparo que foi feito. Essa visão que você vai ter aqui agora é uma visão macro. Então você percebe que o término seria ali. Se eu tivesse que fazer um preparo num paciente, talvez eu passaria ali um fio retrator para que eu pudesse entrar um pouco mais. Mas aqui, ó, percebe que a broca, se eu entrar mais ainda com essa broca, eu vou tocar nessa gengiva, vou estragar a gengiva do meu manequim, tá? Por isso que eu deixei nesse limite. Então, o preparo ele não é tão profundo assim. Deixa eu tentar pegar aqui o foco. Não é tão simples, pessoal. Não está pegando foco aqui, por aqui. Então, o preparo não é tão profundo, mas só para você entender que essa broca ela vai invadir aqui, ó, tá? Região cervical do meu dente. Depois, no paciente é mais fácil, tá? Depois eu entro com uma broca 4138 FF e eu vou te mostrar agora como você vai fazer esse preparo. Tentar posicionar aqui o meu paciente para que dê certo para você enxergar, tá bom? Você pode proteger o dente vizinho, tá? Com uma haste metálica, com uma banda metálica aqui, ó, para você não ter um problema de tocar no dente vizinho que você não queira prepará-lo, tá bom? Só lembrando vocês que isso aqui é um dente de manequim, um dente de resina.
Como é um dente paciente, então por isso que vai sair esse tanto de pó. E você pode até achar que foi muito o desgaste, mas eu te garanto que não foi, tá? O desgaste feito aqui nesse dente foi muito pouco, tá bom? Vou fazer uma limpeza dele aqui agora, para voltar para vocês e mostrar o que sobrou desse dente. Às vezes você passa que foi muita coisa, mas não foi, tá? E teoricamente, eu estaria fazendo um preparo para dentes escurecidos aqui, que eu utilizei a broca 1014, que é uma broca de diâmetro largo para marcar a cervical. Se é uma broca 1012, eu utilizo ela para trabalhar num dente onde ele é natural, né? Ele é rígido, né? Então, ó, só para você entender, aqui, ó, o preparo que a gente fez e eu vou sempre seguir os terços de inclinações, tá bom? Então, eu começo. Deixa eu tentar focar aqui para vocês, pessoal. As inclinações, elas funcionam da seguinte forma. A gente começa com o terço cervical em 45 graus em relação à gengiva. No terço médio, a gente nivela, trabalha no centro do dente. E no terço incisal, a gente trabalha aqui, ó, em 45 graus em relação à palatina também. Ah, Rafael, se eu tenho um dente vestibularizado, o dente está muito vestibularizado, como que eu faço? Eu vou trabalhar no mesmo princípio, tá? Se ele está vestibularizado, eu vou começar o meu preparo em 45 graus aqui nessa região. Eu preciso afinar essa região aqui, que é uma região de interesse, uma região incisal, onde eu tenho interesse de não deixar vestibularizado. Aí eu tiro a vestibularização do dente. Olha como esse dente já está palatinizado, ó, em relação ao dente vizinho. Acho que não está dando para ver, né? A câmera não está conseguindo focar. Não dá foco onde eu preciso. Então, aqui, ó, já está um pouco mais palatinizado, né? Bom, agora, na teoria, eu já fiz o meu preparo, tá? Do meu dente, do meu elemento. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o nivelamento, o acabamento desse dente, o polimento desse preparo. É como se fosse isso. Eu gosto de finalizar com uma broca multilaminada, tá? Então, eu vou pegar uma broca multilaminada e vou fazer o preparo, a finalização, tá? O arremate final, o polimento desse elemento. Assim, aqui está preparado até que essa broca desgastou esse dente, mas no dia a dia não vai desgastar, tá? Broca diamantada, ela desgasta, broca multilaminada não desgasta, beleza? Mas ela dá um bom, fica muito liso aquele preparo seu, ele perde um pouco daquela rebarba, daquela irregularidade que teoricamente a diamantada vai te dar, tá? Então, só para você entender, ó, eu consigo deixar esse preparo. Rafael, precisa entrar no nível interproximal? Você pode até entrar um pouco mais, se você quiser, mas você não precisa abrir diastema. A intenção não é abrir diastema, é trabalhar mesmo na face vestibular. Isso aqui, pessoal, é um preparo de dentes escurecidos. É que não dá para você ter uma noção, porque a câmera não vai dar foco. Mas a gente consegue perceber nitidamente, deixa eu ver se aqui eu consigo mostrar desse jeito, o quanto ficou mais palatino esse dente, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, acho que eu não vou conseguir mostrar. Quanto ficou mais palatinizado.
em relação ao dente vizinho. Mas aqui foi feito o preparo, ó, bem tranquilo, de forma leve, nada invasivo. Claro que esse dente também já estava desgastado, né? A gente usa muito ele, tá bom? E por último, se eu quiser usar o disco, eu vou trabalhar com o disco aqui, ó, em ângulos. Nesse caso, não vou utilizar, senão vou acabar destruindo meu dente. Mas eu posso trabalhar esse disco aqui, ó, em ângulos, ó. Posso trabalhar ele aqui, posso trabalhar em incisal. O disco é mais para incisal e tirar ângulos, tá? Tirar rebarbas, tá bom? Posso utilizar, por exemplo, ele desse jeito aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para você entender. Ó, na região de ângulo, tá bom? Mesial, distal. Então, o disco, ele serviria para isso. Dente preparado, se eu tenho um dente escurecido, muito escurecido, ou o ponto de ter região cervical escurecida, eu vou inserir um fio retrator na região cervical, aqui desse dente, no caso. Insiro o fio retrator, ó, tem até um degrau aqui ó, do meu preparo. Insiro o fio retrator lá, e depois que eu inserir, eu entro um pouco mais com esse preparo a nível subgengival, e depois faço minha resina com esse fio retrator, porque eu preciso levar a resina até lá. Ou moldo esse paciente com o fio retrator e confecciono uma resina indireta sobre esse elemento com uma entrada um pouco a nível subgengival. Beleza? Então, os princípios do preparo é esse, você já entendeu. Não tem desculpa, você já sabe como fazer, já sabe quando fazer, já sabe quando não precisa fazer. Então, se você tem um paciente que tem um dente com formato natural, com formato ok, que não tem nenhum tipo de problema, não vai causar problema nesse paciente fazendo desgaste à toa. Mas uma coisa eu tenho comigo também. Se o paciente precisa fazer um preparo, faça o preparo. Não deixe de fazer o preparo nas suas lentes, porque você tem medo de prejudicar o paciente. Aí a sua lente em resina vai ficar ruim. E ela vai ficar ruim porque você teve medo de prejudicar o paciente. Então é melhor que você realize o preparo. Deixa eu só melhorar minha câmera. Pronto. É melhor que você realize o preparo e na hora que realizar o preparo, você vai poder trabalhar de um jeito melhor, de um jeito mais confiável, de um jeito mais agradável, tá bom? Bom, pessoal, consegui entregar o que eu planejei entregar para vocês hoje, sobre lentes em resina, sobre preparo, quando e como fazer os nossos preparos de lentes em resinas. Então, esse é o princípio, tá? Falei com vocês, vou repetir, recapitular aqui rapidinho. Então, eu vou fazer lentes em resina. Prepare lentes em resinas quando? Na situação 1, eu tenho um dente vestibularizado. Na situação 2, eu tenho um dente apinhado. Na situação 3, tem dente escurecido. E vou fazer o preparo também naquele dente homólogo a ele. Então, se eu tenho um dente 12 escurecido, eu vou fazer no 22, tá? Quando preciso fazer alguns ajustes pontuais, seja em ângulos incisais, na altura incisal e etc. Quais brocas que eu utilizo? 10, 14, tá? Ou 10, 12, 10, 14 para dentes escurecidos lá na região cervical para eu determinar o meu término. A 10, 12 para pacientes que eu não vou fazer com dente escurecido. A 41, 38 FF, que é uma broca diamantada, mas é um diamante mais fino para você conseguir ter um preparo mais leve, assim, o paciente sente menos, a trepidação da autorotação é menor, porque o diamante é mais fino. E uma broca de acabamento quando você for finalizar, que essa broca é uma multilaminada, tá? Você vai fazer ele bem de leve para você tirar rebarba e etc. desse preparo, tá bom? E você pode finalizar também, caso necessidade, um disco de acabamento. Esse disco é o Soflex, é a granulação mais grossa dele, tá? O vermelhão mesmo, goiaba. Eu não lembro a granulação dele, mas é uma granulação mais grossa, beleza? Bom, agora, talvez você já tenha se inscrito, talvez não, mas eu quero te apresentar o método Freehands, que é a formação completa de lentes em resinas, que está com as inscrições abertas nesse momento. Eu te mostrei todos aqueles casos que foram realizados com dentistas alunos que entraram na turma de março, aqui agora, para o método Freehands, e a gente está em junho, 3 meses depois, o pessoal já está arrebentando, fazendo casos incríveis. Mas não é só casos incríveis, né? Eu quero te mostrar isso aqui também, ó. A Andressa, por exemplo, ó, ela seguiu a metodologia de captar os pacientes primeiros pacientes, e ela seguiu todos os passos
e conseguiu 8 pacientes de resina no primeiro mês após o curso Free Hands. Então, no primeiro mês, 8 pacientes em resinas. Cada paciente investiu, né, 10 lentes em resinas, então ela fez 80 lentes em resinas no primeiro mês após o treinamento no método Free Hands, tá? O Cássio, você já conhece, mas o Cássio conseguiu comprar uma moto, pagou mais de 30 mil reais em uma moto customizada da Royal, tá? Da Royal Enfield. E essa moto é uma moto top, que era um sonho da vida dele, ele acabou comprando através das resinas, falou que, ó, graças às resinas, né? O nosso querido Lucas, tá? Lá de Recife, ele falou assim, ó, vou começar agora a fazer isso, vou editar o de patinhas e quando eu trago o paciente que apresente patinhas, esquece, tá? O que ele falou? Falou que o tio Patinhas, o que é o tio Patinhas? É o conversor, é o vendedor. Quando traz o tio Patinhas, esquece. Por que esquece? Porque fecha, não tem como não fechar. Se você não sabe o que é o tio Patinhas e quer aprender o que é o tio Patinhas para você fechar 100% que são as avaliações que chegarem para você, é só você se inscrever no método Freehand para até acessar todo esse conteúdo. Ele falou que em dezembro, 50 lentes, ele queria fazer 100 em dezembro. Eu não sei se ele conseguiu fazer o 100, mas foi perto disso, tá bom? 100 lentes em resinas, quer dizer 10 pacientes de resinas dentro do mês de dezembro. E o Fanster, o Fanster mandou essa mensagem para mim, ó. Rafa, aí, ó, o que seu curso me proporcionou? O que é isso aqui? É um BMW 320i, tá? Acredito que essa aqui é um modelo 2019, 2020, é um modelo mais antigo, mas essa foto também já tem mais de um ano, quase 2 anos que ele mandou, então a foto que na época tinha mais valor, inclusive, que esse, mas eu tenho certeza que tem muitos dentistas que não sabem nem o que é uma 320i, nem imagina poder comprar uma BMW 320i, e o método Freehands proporcionou para ele. Bom, e você que não se inscreveu ainda, como é que você faz para se inscrever no método Freehands? Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, que eu vou... Como faz para você se inscrever no método Freehands? Bom, simples, tá? O método Freehands é uma formação completa de lentes em resinas e você pode se inscrever tocando no link que a minha equipe já deixou e vai deixar aqui novamente para você. Que link é esse? Vai levar aonde? Vai levar para a página de inscrição. O que você vai receber no método Freehands? O curso completo de lentes em resinas, mas, além disso, o curso de gengivoplastia, que é basicamente para você aprender a fazer gengivoplastia e não precisar encaminhar para ninguém. Esse curso tem um valor de R$ 2.500, mas você vai investir R$ 0 nele. Além disso, o curso de clareamento para você agregar valor e poder vender clareamento para os seus pacientes. Eu cobro o valor de R$ 1.000 nesse curso, mas para você vai sair de graça. Um e-book completo para você aprender a fechar diastemas com lentes em resinas, que eu vendo o valor de R$ 197, vai sair de graça. Treinamento para secretárias, que eu também ensino as suas secretárias a serem mais vendedoras, né? Não somente auxiliares, não quero que sua secretária só marque o paciente na agenda, confirme a agenda. Ela precisa saber vender para você também. Valor de R$ 997, para você vai sair de graça. Mini curso de fotografia, R$ 497, que é o valor que eu cobro, para você vai sair de graça. Além disso, você vai receber 3 imersões ao vivo. A primeira imersão sobre estratificação, a segunda imersão sobre captação de pacientes, a terceira imersão sobre inteligência artificial. Essas imersões têm um valor completo de R$ 3.000, é ao vivo, você vai aprender na prática como funciona estratificação, captação de pacientes, inteligência artificial para odontologia. Você não vai pagar nada mais por isso, você vai receber de forma gratuita. Só de bônus, R$ 8.679. Valor de investimento do curso deveria ser apenas R$ 5.000 esse treinamento, tá bom? Mas, para todo mundo que se inscrever até hoje, às 23h59, vai receber R$ 495 de desconto. Ou seja, o curso ele não tem o valor de R$ 5.000, ele tem o valor de R$ 2.492. Mas, para você que se inscrever hoje, ainda até às 23h59, você vai investir apenas 12 parcelas de R$ 206,54 no cartão ou R$ 1.997 à vista. A partir de amanhã o valor muda, a partir de amanhã o valor de investimento vai para R$ 2.492. Então, se você não se inscreveu ainda, toca no link aqui e se inscreve agora, bom? Esse valor é muito mais barato do que fazer um paciente, né? Então, por exemplo, próximo caso de resina que você for fazer,
que você vai aprender a captar esses pacientes através do método Freehands, você já vai ter pago o valor do curso. Mais barato do que sair para jantar. Então, hoje, uma saída para jantar em família, dependendo da cidade onde você vai, come 2 pizzas, quiçá 2 pizzas e meia, vai dar R$ 200. Então, é mais barato que comer uma pizza e ver esse treinamento vai mudar a tua forma de ver odontologia. Vai te transformar num especialista, numa referência, e vai fazer você viver de resina, assim como eu e outras centenas de alunos que eu já ajudei e ajudo diariamente. Então, recapitulando, o que você leva? Curso de gengivoplastia, curso de clareamento, um e-book sobre diastemas, 3 imersões ao vivo, que são estratificação, captação de pacientes, inteligência artificial, treinamento para secretária, estratégias de vendas, tráfego pago para captação de pacientes, mini curso de fotografia, 12 plantões de dúvidas, acesso a mim diariamente, suporte na comunidade por 1 ano, que você vai receber suporte meu e dos monitores, dos seus guardiões, e assim que você realizar a sua inscrição, você recebe o acesso diretamente no seu e-mail imediatamente, tá bom? Mas, Rafa, eu não tenho esse dinheiro, eu sei que você não tem, talvez você não tenha, mas o Fanstone também não tinha esse valor todo, precisou pedir emprestado para a mãe dele para conseguir fazer a inscrição, e depois de um tempo, depois de 4 ou 5 meses, ele estava andando já de BMW. Eu sei que você tem vontade de fazer um treinamento desse, e essa é a sua chance. Bom, o que vai acontecer a partir de agora? Eu quero que você entenda que você tem realmente a intenção de se fazer o curso, você pode se inscrever nesse momento. Caso você tenha tentado fazer a inscrição e não conseguiu por algum motivo, eu vou dar uma oportunidade para você. Seguinte, a partir de amanhã, a partir de amanhã, eu vou liberar, tá? A partir de amanhã, presta atenção nisso. A partir de amanhã, quarta-feira, eu vou liberar a opção do pagamento de forma recorrente no cartão de crédito. O que é isso? Às vezes você tentou fazer a sua inscrição, mas não conseguiu. E aí, você não tem o limite de R$ 1.997 no cartão. Você não tem 12 parcelas de 206. Então, você vai poder apenas ter os R$ 206,50 e com apenas esse limite você vai conseguir fazer o acesso ao treinamento, à sua inscrição. Por quê? Porque vai ser um formato de pagamento recorrente, tá? E também a gente vai liberar a opção de boleto parcelado. Por quê? Porque eu não quero deixar ninguém de fora. Eu tenho certeza que você que tentou se inscrever, que está pensando, que tem vontade, mas não conseguiu ainda, vai poder garantir a tua vaga. Então, eu não quero deixar ninguém para trás. Então, por isso, eu decidi fazer isso. Eu recebi muitos pedidos, quero me inscrever, Rafa, mas estou sem condição. Rafa, me ajuda. Rafa, não tenho o que fazer. Então, a partir de amanhã, boleto parcelado liberado e compra recorrente também no cartão de crédito liberado. Tem alguma dúvida sobre como isso funciona? Fala com os nossos administradores do grupo, fala com a Anca, com o Gustavo, com o número que está como administrador no grupo que você está. Eu não sei se você, Gustavo, a Anca pode mandar o link de um WhatsApp específico aí, se você puder, manda o link aqui também de um WhatsApp específico para a gente fazer essa abordagem, para o aluno poder mandar mensagem diretamente para vocês. Se você não tem o link do Gustavo, da Anca salvo, vai lá no grupo que você está, vê lá os administradores, já fala com eles, porque eles vão agilizar o processo da sua inscrição, tá bom? E para finalizar, eu vou inserir aqui o nome do aluno que vai receber o acesso, tá? O acesso a mim, vai participar do sorteio, tá bom? Então, ó, vou entrar aqui agora e vou compartilhar uma tela com você, tá? Que compartilhamento que é esse? Essa aqui, ó, do sorteio. Então, aqui você está vendo a tela do sorteio, a partir de agora. Deixa eu tirar aqui. Só um minuto. Aqui. Isso. Agora você está vendo a tela do sorteio. Eu vou inserir aqui o nome de todos os alunos que se inscreveram até hoje, no início da live, e vou fazer o sorteio. O nome que sai aqui em cima, ó, vai ser o nome aqui em cima, ganhou 1 hora de análise comigo, tá bom? Então, vamos lá, 3, 2, 1.
sorteou. A Alessandra Rasquel de Oliveira ganhou 1 hora de análise comigo, tá, Alessandra? Então, meu time vai entrar em contato com você, ou você pode entrar em contato com o nosso time também para agendar a tua análise, beleza? Bom, para finalizar, a nossa senha do PDF de hoje, tá? É preparo. Então, tá lá, digita preparo para você receber, tá bom? A senha do PDF. Assim que a gente enviar no grupo, você vai baixar o PDF e vai digitar preparo para você receber a senha. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no Método Freehand, as vagas estão acabando. Na próxima segunda-feira já tem aula de boas-vindas para os alunos, eu quero te ver lá. Um abraço, fica com Deus e tchau, tchau.